Continuando a sabatina com os pré-candidatos a deputado federal das eleições deste ano, o JD1 TV de hoje recebe o Vander Loubet, que tenta a reeleição pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado, bem-vindo aos nossos estúdios. E para iniciar o nosso bate-papo, por que o senhor quer mais um mandato? Opa, tudo bem, Tayara? Não, primeiro, eu acho que a minha experiência como deputado, a relação e o conhecimento da casa, e eu estou muito convencido de que nós vamos eleger o presidente Lula, vou estar contribuindo muito no sentido de construir um novo modelo de governabilidade para o país, que é o que está propondo o presidente Lula, que é importante. Não basta se ganhar uma eleição de presidente se você não tiver uma base de apoio programática para não cometer os erros que nós já cometemos lá atrás, e eu acho que a minha experiência de vários mandatos vai contribuir muito e também ajudar o nosso Estado. Eu não tenho dúvida, os recursos são muito concentrados no governo federal e essa experiência e essa capacidade de articulação que eu tenho, posso contribuir e ajudar cada vez mais a trazer os investimentos que ainda tanto o nosso Estado precisa, principalmente nesse período de crescimento, desenvolvimento, de infraestrutura, habitação que precisa para gerar para o nosso povo aqui. Eu quero colocar toda essa experiência e quero ser reeleito para estar ajudando o Lula, mas também trazendo os investimentos, os recursos para a gente fazer as infraestruturas que ainda precisa no nosso Estado e nos nossos municípios. E quais as razões que o eleitor teria para votar no senhor e não nos seus adversários? Eu acho que eu tenho uma coerência, eu tenho uma história. Eu estou no 5º mandato e eu nunca votei em nenhum projeto que tirasse direito dos trabalhadores. E olha que eu fui 13 anos deputado da base, sendo da base de governo. Eu nunca votei contra a reforma da Previdência, eu nunca votei contra a reforma trabalhista, que precarizou o trabalho, com aquela história de que ia aumentar o número de empregos, e ao contrário, não aumentou, precarizou, né? Por isso a nossa crise que nós vivemos hoje, econômica, porque arrocharam o salário, né? A base da pirâmide está desempregada, com o salário arrochado, o poder de compra diminuiu, e com isso, evidentemente, toda a cadeia da economia está prejudicada, tanto é que nós temos ainda 12 milhões de desempregados hoje e as pessoas têm uma expectativa da volta do Lula em função exatamente disso, porque a crise aumentou, ela vivia muito melhor na época do Lula e hoje ela está fazendo essa comparação, inclusive essa eleição, ela não vai se dar nem no campo ideológico ou numa agenda de costumes, ela vai se dar muito porque ela viveu um momento que ela teve ascensão e agora ela está vivendo um momento de crise, de dificuldades, ela tem perdido seu poder de compra, seu emprego, a oportunidade do seu filho estar numa universidade, e eu vejo que tudo isso está levando ela a tomar uma decisão, inclusive aqui nos estados as pesquisas apontam que a gente pode ganhar no primeiro turno. Deputado, a MS vive um bom momento, talvez o melhor da história. Uma vitória do PT a nível nacional mudaria algo nesse contexto? Eu acho que esse momento que o MS vive é um momento que deve-se muito principalmente às medidas e os pilares que nós construímos em 2002, quando elegemos o Zeca. Imagina esse estado sem o Fundeirsul. Quem criou o Fundeirsul? Foi nós, que hoje permite ter uma receita de quase R$1 bilhão para investimento em infraestrutura. Nós que quando nós governamos, tínhamos 16 municípios que não eram interligados com asfalto. Nós deixamos um município só. Hoje o Fundeirsul permite você utilizar 50% da sua receita para investimento em infraestrutura nos municípios. Quem que criou o Fundo de Investimento, o FIS, o Fundo de Investimento Social, que permite hoje você ter, na época nós tínhamos 100 mil cesta básica para atender a população de baixa renda. Hoje é o cartão, fruto da política que nós construímos, que não tinha política social nesse estado. Terceiro, o Fundo de Investimento da Cultura. Foi nós que criamos o Fundo de Investimento do Esporte, que atende às federações, às confederações, ligado ao esporte amador. E também os grandes na área da cultura, o Festival de Inverno de Bonito, o Festival Sul-Americano de Corumbá,
Ou seja, são políticas e marcas que nós deixamos e que depois foram aprimorando, né? Mas mais do que isso, o Lula governou esse estado com o PAC. Pega em Campo Grande as grandes obras de infraestrutura que liga aqui, foram feitos na época do nosso governo. Deu uma outra cara para Campo Grande, investimentos na Minha Casa Minha Vida. Olha a quantidade de habitações que foram feitas. E foram feitos no governo do André Putinelli, foram feitos no governo do Zeca, foi feito ainda uma parte na época da Dilma no governo já do Reinaldo. Ou seja, nós investimos nos estados e municípios. E essa é a saudade. E eu vejo que a eleição do Lula, pelo contrário, vai permitir criar grandes programas de infraestrutura que esse país precisa para retomar seu desenvolvimento econômico e gerar emprego e principalmente voltar ao programa Minha Casa Minha Vida, né? Que, aliás, essas 300 casas que foram entregues aqui agora, com a presença do presidente, foram lá da época da Minha Casa Minha Vida, ainda que concluíram agora. Ou seja, nós estamos preparados para governar esse país, porque nós já governamos e melhoramos a vida das pessoas. E eu acho que essa é a saudade que se tem, e eu quero, como deputado federal, estar ajudando o presidente Lula com toda a minha experiência como parlamentar lá no Congresso Nacional e ajudando o Mato Grosso do Sul, que, aliás, ajudei muito no governo, mesmo o governo André, quando o André era governador, e muito agora nesses 8 anos na parceria com o Reinaldo Zambuja. Ainda falando sobre o seu partido, o senhor, com outros membros do PT, passou por um calvário jurídico. Isso acabou? Acabou. Eu acho que essa narrativa nós ganhamos, né? Vocês viram o que fizeram com o Lula e olha a posição do Moro hoje. Na verdade, um juiz, ele é único, que o deputado não tem, que o governador não tem, né? É a vitalicidade para ele julgar aquilo que está no autos. E o Moro foi parcial. E hoje, na opinião pública, a opinião pública reconhece que ele foi parcial. O que ele fez num conluio com o Dallagnol do Ministério Público, em qualquer país sério estariam os dois presos. Os dois presos. Né? Porque foi comprovado a troca de informação, ele manipulando em conluio com o Ministério Público, com o Dallagnol, no sentido, e mostra isso através da Intercept, daquelas gravações, né? Eles combinando o processo que eu perguntaria para quem está nos assistindo. Você gostaria que teu filho, teu pai ou você fosse julgado por um juiz parcial? Porque isso a gente não pode admitir. Se teve erro, não sou nada contra fiscalizar, tem que fiscalizar, né? Agora, o que não pode é ter parcialidade. Vou te falar o meu caso. E agora, eu ganhei de 5-0. Quem que vai me ressarcir todo o prejuízo que eu tive? Ainda bem que eu tinha muita autoridade, muito respeito e mantive o meu mandato. Mas eu fui acusado de um crime que eu não cometi, uma fantasia que o procurador-geral criou, com uma pessoa que eu nunca tive na vida e que depois de 5 anos eu fui absolvido pelos 5 ministros do Supremo. Não foi por 3, não foi por unanimidade. E agora eu pergunto, e o prejuízo que eu tive político? Porque a gente vive da reputação, a gente vive da nossa imagem. Mas graças a Deus e a minha determinação, né, a confiança que o povo sul-mato-grossense sempre teve com relação à minha história política, me devolveu e eu vejo hoje que eu disputo com muita chance de reeleger pelo trabalho, pelo reconhecimento e pela coerência que eu sempre tive como deputado. Wander, falando em estatísticas agora, o Lula não tem menos do que 30% nas pesquisas aqui do estado, e os candidatos ao governo e ao Senado ficam na casa dos 3 a 4%. E por que o senhor acha que acontece esse abismo? Eu acho que, primeiro, o Amaduce, 3 dias antes, aparecia com 2, abriu as urnas, fez 10%. Né? E o Haddad fez 46% dos votos no segundo turno. Por isso que eu estou muito convencido que essa eleição não tem narrativa para a terceira via. Vai ser uma eleição agora plebiscitária, nós estamos entrando. Não tem espaço nem para Simone crescer, na minha opinião, nem para o Ciro crescer. Essa eleição vai ser um plebiscito entre o governo e aqueles que não estão contentes com o governo, que vê no Lula essa terceira, segunda, quarta, quinta via. E acho que isso vai vincular os nossos candidatos.
Nós tiramos no nosso encontro sábado, mantivemos a candidatura da Gisele ad referendo da direção nacional e do Tiago Botelho, que na nossa pesquisa já aparece com 6%, a Gisele com 3%. Né? Eu acho que se ela conseguir vincular e se a gente conseguir expressar isso, e vai depender do desempenho dela, nós temos chance de chegar no mínimo a 50%, na minha avaliação, dos votos que o Lula vão ter aqui no estado. Ou seja, se o Lula fizer 48%, 50% dos votos no estado, ela tem chance de chegar acima de 20%, e eu acho que aqueles candidatos que chegarem num quadro pulverizado aqui no estado têm chance de ir para o segundo turno, e nós já fizemos isso em 98 com o Zeca. 15 dias antes o Zeca aparecia com 12, abriu as urnas, foi nós e o Baixa para o segundo turno. Eu já vi eleição que era quase impossível ganhar e nós ganhamos. Essa eleição nem o Lula acreditava no Zeca. E já vi eleição que era quase impossível perder e nós perdemos, que foi a do Delcídio. Então, campanha vai muito da estratégia, de você acertar, como fala, a embocadura, né? E principalmente você construir marcas na campanha que a população absorve e que a partir dessas propostas ela leva a campanha para a rua. Que eu acho que é possível a gente vincular a candidatura da Gisele e do Tiago ao presidente Lula. E acho que aqui a Gisele candidata, ela facilita a ampliação da candidatura do Lula. Por quê? Exatamente pela pergunta que você me fez. O que acontece? Como ela, em tese, não faz sombra para nenhum, a gente vê muita gente do Marquinhos apoiando o Lula, a gente vê muita gente do Riedel apoiando o Lula, embora tá a Tereza na chapa dele, mas no chão a gente vê isso. Do André apoiando o Lula. É por isso que o Lula tem mais de 40% aqui no estado. E vai depender da nossa capacidade de vincular esse voto com a Gisele, que eu acho que muito quem vota no Lula, vota na chapa completa. Por isso que eu acho que a gente tem chance também de fazer 4 deputados estaduais e 2 federais. Essa polarização a nível nacional deve acabar na eleição presidencial? Eu acho que não acaba. Eu acho que o modelo de eleição que nós vamos ter, a regra para essas eleições, elas vão reduzir o número de partidos. Nós vamos viver aqui, na prática, na campanha, uma coisa que nunca aconteceu. Porque agora o partido tem que fazer no mínimo 80% do coeficiente para disputar uma vaga. E muitos partidos não vão fazer. Porque se não fizer 140 mil votos, não elege um federal. E aí um dos candidatos tem que fazer no mínimo 20%. Eu acho que essa vai ser a dificuldade que muitos dos partidos vão ter. Com exceção já dos partidos mais tradicionais, como o PSDB, como o PT, como o MDB e o PSD. Né? Eu acho que esses 4 partidos têm condições muito fortes de fazer no mínimo um deputado. Deputado, agora vamos falar do seu município. A Rota Bioceânica em Porto Murtinho vai dar uma outra cara para aquela região. O que o senhor acha desse investimento? Já está dando, isso é uma luta de 30 anos, né, que nós devemos a muitos. Eu lembro que lá atrás, e assim, não tirar no mérito de ninguém, acho que todos na história deram sua contribuição, mas o Heitor, que foi prefeito, Dona Miriam, depois o Abel, o Nelson Sintra, que é o atual, todos trabalharam, desde a nossa época do governo do Pedro Cian, depois paralisou um pouco no período do Wilson, o Zeca trabalhou muito isso, nós trabalhamos muito no governo e está se consolidando. O corredor, né, a rota, né, não é um corredor, essa é a diferença. Tem uma diferença enorme entre rota e corredor. Corredor basta uma estrada se interligar. Nós precisamos construir essa rota que ela vai desde a questão da cultura, da gastronomia, da troca de experiência, da integração. E eu acho que isso vai beneficiar não só Porto Murtinho, toda aquela região já está sendo beneficiada. Porque o desenvolvimento vai chegar, né? Seja na área da cultura, seja nessa área da agricultura, seja aquilo que a gente vai importar do Chile, da Argentina, ou seja, nós vamos fortalecer muito o Mercosul e importar também 17 dias de viagem, nós como exportadores de commodities, as nossas exportações de minério, de grãos, né, de soja, de milho, né, lá para a Ásia,
que é mais importante e com isso nos torna muito competitivo e essa rota ela vai cada vez mais se consolidar. A preocupação que eu tenho é fazer com que as pessoas que estão há muito tempo possam ser integradas nessa rota. Porque senão só vem gente de fora. Nós estamos numa parceria com a Universidade Federal, qualificando a mão de obra, mostrando um estudo que a Universidade Federal está fazendo com o meu mandato, no sentido de mostrar para os ribeirinhos, para o pessoal ali dos assentamentos, da agricultura familiar, aquilo que eles podem também produzir para ser integrado na rota. Isso tem mercado muito para os nossos países aqui da América do Sul, que dá para a gente exportar também e valorizar e dar renda para essas famílias. Eu estou muito otimista com a rota e acho que a rota, eu dei uma parcela muito grande de contribuição, como todas essas pessoas que eu já citei. Deputado, nós queremos agradecer a sua participação aqui nos estúdios e, para encerrar, o senhor pode deixar as suas considerações finais. Eu estou muito otimista. Essa eleição, eu acho que é uma eleição que nós estamos fazendo o dever de casa. Eu vejo que a gente ampliou muito as alianças nos estados, que é muito importante, E isso me dá muita segurança do que nós temos tudo para mudar a realidade desse país a partir do ano que vem, com a experiência do Lula, de um governo que não vai ter perseguição, de um governo que vai respeitar as instituições, que vai respeitar os poderes. Nós precisamos voltar ao diálogo, de dialogar com o setor. Você pode não concordar com tudo que eu penso, nem eu com você, mas a gente tem que ter a capacidade e a ternura de se relacionar. E eu acho que essa chapa Lula e Alckmin vem muito nesse sentido, de a gente restabelecer as relações e de construir um país como nós sempre tivemos, um país humanitário, um país que não gosta do ódio, E eu estou muito otimista em relação a esse momento que nós estamos vivendo e eu quero pedir, e que sou candidato à reeleição no sentido de estar ajudando a construir nessa direção que eu vejo que nós temos condições de construir um país sem ódio. Estadão Notícias.com, a notícia no seu celular.